Aprenda a fazer falta. Talvez essa seja uma das maneiras mais eficientes da outra pessoa te valorizar. Mas acontece que muitas vezes a gente fica naquilo de agradar mais, estar disponível, porque isso é uma forma de demonstrar o nosso amor e acontece que esse plano vai por água abaixo. Hoje eu quero falar desse entorno de relacionamentos, contar um caso real de pessoas que em apenas uma hora se conheceram, se apaixonaram e não se desgrudaram mais. Nossa, o que será que aconteceu? E no final desse vídeo eu quero deixar um exercício prático de psicodrama para que você avalie em que situação está o seu atual relacionamento. Será que essa questão da falta existe mesmo? Olá, seja bem-vindo ao canal Na Alma. Eu sou Ana Lopes, sou jornalista e psicodramatista e eu adoro falar sobre esse tema de relacionamento. Eu já atendi casais e famílias como terapeuta familiar sistêmica e também tenho o meu próprio relacionamento de base para que eu possa falar sobre isso. Afinal de contas, já estou com a mesma pessoa há 18 anos. Pois é, isso não é nada fácil, porque são desafios diários em que a gente tem que fazer escolhas inteligentes, ter a inteligência emocional para conseguir lidar com as coisas. E eu quero primeiro trazer para você um caso real que veio a partir de um livro que eu estou assim fascinada, chamada Super Comunicadores. E é um caso assim, duas pessoas se conheceram em um teste que era feito para avaliar como as pessoas iam desenvolvendo a intimidade. Por exemplo, pesquisadores fizeram 36 perguntas e essas perguntas, gradativamente, elas iam ficando mais íntimas. Começavam com questões mais superficiais e daqui a pouco questões mais profundas, onde a pessoa poderia expressar, por exemplo, crenças, valores, experiências, e a regra era a seguinte: pessoas que não se conheciam, elas ficavam frente a frente e aí depois, com essas perguntas, uma fazia, aí ela respondia, aí logo depois a outra respondia também. E foi muito interessante que no começo todo mundo achava que ia ficar muito constrangido, afinal de contas, como que você ia falar, né, da sua vida, da sua intimidade para uma pessoa totalmente desconhecida. Mas como começou o exercício de forma suave, ninguém suspeitou de nada. E era muito interessante que perguntas inofensivas, como por exemplo, do que você mais gosta onde você mora? Faziam com que essas pessoas relembrassem essa história, tivessem essa memória emocional, e aí elas iam se soltando aos poucos. E era muito interessante, porque era como se a gente mostrasse interesse, né, pela outra pessoa de forma genuína. E aí a outra pessoa, apesar de ser uma regra, né, de ter que falar logo após a outra, ela sentia vontade de retribuir com uma experiência pessoal. O que estava acontecendo ali na verdade? Era uma comunicação emocional. Muitas vezes na nossa vida a gente não se atém ao que a gente pergunta, a como a gente responde às pessoas, e essa conversa que foi ficando mais íntima causou uma conexão profunda entre eles. Daqui a pouco eles estavam rindo, estavam chorando juntos, né, contando essas experiências, e aí era para acabar ali, né, o experimento, mas não. Eles mantiveram contato e alguns meses depois se casaram e estão juntos. Nossa, mas que perguntas são essas? 36 perguntas? Será que existe um manual correto para eu conversar com alguém? E por que eu falei dessa comunicação? Porque a gente faz falta quando a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas. Às vezes isso não acontece porque a gente está tendo uma comunicação diferente da pessoa. A pessoa vem falando uma reclamação, alguma questão que está acontecendo na vida dela, e aí o que eu faço? Às vezes eu falo, para que ficar assim? Resolve de tal forma, faz isso, faz aquilo. Ou seja, eu estava com uma comunicação prática de como resolver uma situação. Mas a pessoa, ela veio reclamando, ela estava com um tom emocional. Então quer dizer que, na verdade, ela só precisava ser validada. Ela só queria ser ouvida, apoiada. Mas eu não entendi os sinais. Eu não percebi que ela queria essa comunicação e eu fui logo tentando resolver o problema. O que aconteceu então? Eu me desconectei da pessoa. Toda a nossa conversa nos nossos relacionamentos tem o intuito da gente se conectar. A chave é a reciprocidade. Você precisa validar o que vem do outro, mas você também precisa estar preenchido de amor próprio. Porque aí, quando a pessoa está confortável na própria pele, ela traz essa questão do magnetismo, sabe? A gente atrai, a gente ama a pessoa que é confiante. Mas isso só é possível quando a gente sabe se amar. Porque quando a gente sabe quais são as nossas forças, as nossas virtudes, do que a gente gosta, a gente se posiciona na vida, a gente fica mais autêntico, né? Mais espontâneo.
E isso atrai olhares. E aí tem muita gente que fala daqueles joguinhos, né? Ai, seja indisponível, não atenda. Mas, ao meu ver, isso pode ser uma questão um pouco de maturidade. Porque quando a gente está sabendo o que a gente valoriza, a gente vai já se conectando com essas primeiras etapas, que não são tão superficiais, são coisas que são muito fundamentais e são importantes de serem conversadas. A gente fala que são os famosos acordos. A gente precisa saber o que a pessoa valoriza, se ela gosta de família, se ela prefere momento sozinha, porque só de saber isso eu vou entender se eu sou capaz de suportar ela querer ficar na solidão, porque isso faz parte do que ela acredita ser importante ou não. Por exemplo, religião, política, tudo isso é muito importante de saber. Porque é o que eu falei, à primeira vista tudo é maravilhoso, a gente sente atração, a gente age quase como um animal, né? Mais por esse instinto. Mas, num segundo momento, vai ser muito importante sobre isso, sobre o que a gente vai conversar, sobre onde a gente se parece. Porque uma conversa ou um relacionamento é uma negociação constante. É uma fala de o que eu estou disposta a abrir mão, o que você também está disposto a abrir mão em prol desse relacionamento, que é uma terceira coisa. Tá vendo? Isso exige muita maturidade. Quando eu entro num relacionamento, eu preciso ser uma pessoa inteira, né? Eu preciso ser essa pessoa inteira que vai inspirar essa confiança no próximo, porque a pessoa vai me olhar e vai falar: nossa, que incrível, né? Ela sabe quem ela tá segura de si, e isso é um trabalho que a gente sempre tem que estar fazendo. A gente se mistura muito com outra pessoa. E daqui a pouco eu tô achando que eu sou outra pessoa. Existe uma confusão que é muito grande e que as pessoas fazem, que é: eu me casei e me transformei em um. Só que é um casal. Cada um tem a sua própria individualidade. E a gente não pode se esquecer disso. A gente constantemente precisa estar fomentando essas nossas características individuais, porque assim a gente vai ser uma pessoa inteira e assim a gente vai ser atraente. Sabe quando o outro vai sentir falta? Quando ele perceber que ele é mais ele ainda quando está com você. Porque imagina a pessoa que te incentiva, que conversa com você sobre o que você gosta de fazer. Parece que você se empodera mais de si. E essas são as relações mais saudáveis. Eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar que faz total sentido. Num relacionamento, mas em todas as nossas relações, que é a questão do controle. Casais que brigam demais, na verdade, eles trazem como tema central o controle. Mas o controle de quem? Do outro. Às vezes eu quero controlar a outra pessoa, ou dar essa sensação. Por exemplo, todo casal briga, isso é fato. Mas alguns brigam de uma forma e outros de outra. Qual que é a mais destrutiva? É essa que eu quero controlar a outra pessoa. Ah, não fala assim. Nossa, ridículo isso que você falou. Eu tô tentando controlar o jeito que a pessoa fala, né? Ah, se você fizer isso, então vai acontecer tal coisa. Eu tô controlando o modo com que ela tá se expressando, tá vendo? E isso na nossa cabeça causa um conflito tremendo. Por que eu falei que isso é ruim em qualquer relacionamento? Porque a gente vê as pessoas discutindo, às vezes sobre política, sobre outros assuntos, e a pessoa não admite que a outra tenha uma opinião. Ela quer controlar a outra. E isso dá muito conflito, porque a gente não quer ser controlado. Mas então você vai me perguntar, mas então como que poderia dar certo se eu não precisasse controlar a outra pessoa? As pessoas que dão mais certo são as pessoas que tentam controlar a si próprias. Elas percebem essa alteração do que está acontecendo, sabe? A nossa, não, agora eu acho que a gente precisa conversar disso depois. Eu estou ficando alterada. Num começo de um relacionamento, talvez a gente tenha mais força para definir esses limites. A gente reconhece quem a gente é, o que a gente tolera. Mas com o passar do tempo, a gente vai se misturando e daqui a pouco a gente acaba cedendo à pressão do outro. Só que é aí que tudo desanda, porque a gente acaba perdendo esse nosso controle próprio. E quando as duas pessoas tentam se controlar elas mesmas, com elas, aí tendem as conversas a serem melhores, né, a serem mais saudáveis. Isso é um processo, não é fácil. Eu vou falar em outro vídeo como que a gente lida em questões de conflitos, por exemplo, como que a gente consegue fazer a outra pessoa compreender o nosso ponto de vista, que é muito diferente da outra, às vezes, porque é emocional. A gente pode ter uma necessidade diferente da outra pessoa. Mas por agora eu quero trazer o exercício prático que eu falei no começo do vídeo, que é sobre essa questão de fazer falta. Então, primeiramente, eu quero que você pegue um papel
e você escreva as qualidades, ou pode ter até defeito, mas a pessoa que você reconhece como sendo você. Isso que você era antes mesmo de se relacionar. Ah, eu sempre fui uma pessoa alegre, que gosta de conversar, que gosta de ler livros, que gosta de sair, sabe? Você precisa escrever sobre você, nesse momento do antes, né? Como era você sozinha, né, enquanto pessoa. E depois você vai escrever quem é você agora, dentro desse relacionamento. Você é uma pessoa que continua alegre, que continua conversando, querendo sair. O que mudou, né? Porque é muito importante você enxergar a pessoa que você era da pessoa que você é agora, porque isso faz total diferença no tipo de hábito que você está tendo no seu dia a dia. Talvez antes você se exercitasse mais, tivesse um tempo para você de fazer tal coisa, e agora você não tem. E isso é uma questão que você não pode abrir mão. Talvez seja um pouco diferente, porque eu não vou sair igual eu saía quando eu era solteiro, porque agora a gente tem combinados diferentes, né? E é legal a gente fazer a outra pessoa participar do nosso universo. Agora é uma relação, né? Então, os dois fazem parte. Não tô falando disso. Ah, eu quero sair e o outro não deixa. Não. Mas eu tô falando com relação à sua personalidade. O que mudou? Porque eu preciso que você olhe para isso. Porque você precisa ser uma pessoa inteira. Essa é a primeira questão. Agora, a segunda. Você pode fechar os seus olhos e imaginar que o seu relacionamento está num palco. Imagina vocês dois lá. E aí, olhou para os dois, como que eles se movimentam, como eles se olham. E aí, eu vou trocar de lugar. Imagina assim que eu vou tomar o corpo do meu parceiro ou parceira. Como que essa pessoa me vê? Ela me vê como uma pessoa segura, como uma pessoa que vai atrás dos objetivos, ou ela me vê como uma pessoa carente, que sempre está pedindo por atenção, ou uma pessoa muito crítica, que sempre está brigando por tudo. Como que essa pessoa está me vendo? Conseguiu perceber? Pois é, anota isso para que você pense mais a respeito desse relacionamento, né? O que pode ser mudado. E eu vou te falar uma coisa. Grande parte dos conflitos começam pela comunicação. Essa comunicação que é falada, essa comunicação que é percebida ou essa comunicação que não existe. E esse é um dos temas, inclusive, que eu trabalho na minha mentoria. Eu tenho uma mentoria de comunicação que ela tem o foco tanto da gente mostrar o nosso trabalho, mas também o do nosso posicionamento pessoal, porque tudo começa nas nossas relações. Elas nos adoecem e elas nos curam. E muitas vezes a gente deixa de comunicar as coisas porque a gente tem bloqueios emocionais. Então a gente precisa trabalhar esse corpo. Em muitos momentos da nossa vida, o nosso corpo é usado para que ele nos proteja, sabe? Ele nos proteja. Ah, uma pessoa é muito agressiva, então eu me fecho. Mas com o tempo, esse fechar do corpo vai fazendo com que a minha parte psicológica corresponda ao meu corpo. Então eu vou ficando uma pessoa mais inibida, uma pessoa que tem medo de se expressar, uma pessoa que às vezes pode ter até uma faringite crônica, porque o meu corpo ele responde ao que eu preciso. Mas daqui a pouco eu tô ficando mais madura, então eu não preciso reagir dessa forma de novo. Eu posso sair desse lugar, dessa couraça que ficou tanto tempo ali. Eu quero sair. Então como que eu faço isso? Então a gente pode fazer um trabalho de terapia corporal, que aí o seu corpo vai flexibilizando essas couraças para que aos poucos a sua expressão também apareça. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, pode me seguir aqui pelo Instagram, pode mandar um DM, e aí a gente pode avaliar o seu caso, o que poderia ser feito para te ajudar. Inclusive, se você de repente precisar também de uma terapia familiar, né, com um casal, com alguém da família, porque acontece que muitas vezes a gente não é escutado, não se escuta, não escuta o outro, e aí às vezes a gente também precisa de um empurrão, né, nessa dinâmica familiar. Bom, esse foi o assunto de hoje. Você fazer falta é uma maneira de você reforçar o seu alto amor e a gente se encontra na próxima. Tchau!